Olá, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio da série Exercícios Poderosos para a Clareza Mental. Uma jornada de 7 capítulos criada, especialmente para quem sente que a mente está cansada, sobrecarregada de pensamentos, ou vivendo em constante estado de dispersão. Se você busca mais foco, mais leveza e mais presença nos seus dias, essa série é para você. Aqui, a cada vídeo, trazemos um exercício simples, comprovado pela ciência e profundamente conectado com a dimensão espiritual da mente, capaz de restaurar o silêncio interno, a lucidez necessária para viver com mais intenção. No primeiro episódio, exploramos a respiração consciente através da técnica da coragem sensorial. No segundo, praticamos a visualização do dia ideal, inspirados pelos ensinamentos de Joe Dispenza e Jim Rohn. E no terceiro, mergulhamos na prática do Brain Dump, um exercício de esvaziamento mental noturno para liberar o excesso de pensamentos e abrir espaço para o descanso real. E hoje damos um passo ousado e necessário. Um convite para o jejum de estímulo digital. Uma pausa estratégica nos excessos invisíveis que nos mantém ansiosos, impacientes e mentalmente exaustos. Vamos compreender juntos como o uso compulsivo de redes sociais, streamings, notificações e estímulos constantes vêm sequestrando nosso foco, e como o silêncio pode ser a verdadeira medicina para restaurar o equilíbrio interno. Se ainda não assistiu aos episódios anteriores ou quer acompanhar toda a série com profundidade, acesse agora a playlist Clareza Mental no link da descrição deste vídeo. Salve e acompanhe cada capítulo dessa jornada transformadora. Agora respire fundo, desacelere o ritmo interno e venha comigo, porque o exercício de hoje pode ser exatamente o que sua mente tem implorado em silêncio. Agora, respire fundo, desacelere o ritmo interno e venha comigo, porque o exercício de hoje pode ser exatamente o que sua mente tem implorado em silêncio. Feche os olhos por um instante e imagine seu coração em silêncio. Nada vibrando, nenhum alerta, nenhuma urgência. Apenas você e a presença que há em você quando tudo cessa. Estamos vivendo uma era em que o excesso de estímulo se tornou norma. E o silêncio, um desconforto. Estamos tão acostumados ao barulho externo que esquecemos como soa a nossa própria voz interior. Rolamos feeds em busca de algo que nem sabemos o que é, mas sentimos falta. Sentimos que falta algo. E talvez o que falta seja exatamente o que não conseguimos mais acessar. A clareza que só nasce no vazio. Alan Watts dizia que o silêncio é o som da alma conversando com o universo. E que toda busca por sentido começa quando paramos de tentar preencher o vazio com entretenimento e passamos a habitá-lo com consciência. Na perspectiva de Ken Wilber, a mente humana só pode evoluir quando silencia o ruído do ego e mergulha na totalidade do ser. É aqui que entra o jejum de estímulo digital, não como uma moda passageira, mas como um chamado existencial para a reconexão. Não se trata de demonizar a tecnologia, mas de reconhecer que todo excesso desorganiza o sistema e que, em algum ponto, todos nós fomos seduzidos pela falsa liberdade de uma mente constantemente estimulada, mas o que parece liberdade é só distração. Uma anestesia sutil que rouba a capacidade de sentir prazer nas pequenas coisas. Quando você se propõe a cortar o excesso, nem que seja por algumas horas, o que acontece não é um castigo, um reset neurológico. A ciência confirma. Depois de 14 dias sem estímulo hiperdopaminérgico, o cérebro começa a recuperar sua sensibilidade. Atividades simples, como cozinhar, ouvir música ao vivo, ler um bom livro ou simplesmente caminhar em silêncio, voltam a despertar prazer genuíno. Como se o sensor interno fosse reabilitado para o presente, é como limpar o paladar mental. É como voltar a sentir o gosto da vida. Você começa a perceber a textura do alimento, o tom das palavras, o peso dos pensamentos. É como se o tempo voltasse a ter espessura e os minutos se tornassem habitáveis outra vez. A dopamina, tão estudada por neurocientistas,
É o neurotransmissor da antecipação, da motivação, da busca. Mas quando inundamos o cérebro com excesso de dopamina artificial, através de redes sociais, séries, notificações e vícios disfarçados de lazer, o sistema entra em colapso. Nosso córtex pré-frontal, responsável pelo autocontrole, pela decisão consciente, pela clareza, fica enfraquecido. É por isso que nos dias de hoje, até sentar para ler 2 páginas parece uma tortura. Estar em silêncio vira ansiedade. Ficar só com os próprios pensamentos vira angústia. E qualquer tentativa de foco parece impossível, mas há uma saída. E ela começa por um gesto radical de presença. Desligue, pause, respire. Não para fugir do mundo, mas para voltar a ele com mais lucidez. Na prática, isso pode começar com pequenas doses de jejum digital. Uma manhã sem celular, uma tarde ao ar livre sem música, um domingo inteiro desconectado, ou 48 horas de silêncio tecnológico total. Nos primeiros momentos, o tédio virá como uma tempestade, mas espere, observe. Há um ponto em que o tédio se transforma em paz. Você perceberá que por trás da inquietação sempre houve uma alma tentando ser ouvida. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você ouça o som do seu próprio ser. Sem ruído, sem performance, sem distração. Só você e o sagrado instante de estar inteiro. Então feche os olhos mais uma vez. Imagine um rio turbulento, cheio de folhas, galhos, correntes agitadas. Agora imagine que você começa, pouco a pouco, a parar de jogar pedras nesse rio. As ondas cessam, a água clareia, e aquilo que antes parecia caótico revela o fundo sereno, intacto, que sempre esteve lá. Esse é o poder do jejum de estímulo digital. Ele não cria a paz. Ele revela a paz que já existe, mas estava encoberta pelo excesso. Você não precisa começar com algo grandioso, mas precisa começar com intenção. Aqui vai uma prática simples, baseada na neurociência comportamental e fortalecida pela sabedoria de milhares de anos de silêncio contemplativo. Prática do jejum de estímulo digital. Nível iniciante, 14 dias de reconexão. Escolha uma faixa de horário todos os dias. Pode ser 1 hora pela manhã ou à noite, para permanecer sem nenhum tipo de estímulo digital. Celular, música, séries, redes, jogos, vídeos. Apenas você, seu corpo, sua respiração, talvez um caderno ao lado. Crie um ritual para marcar o início desse tempo. Acender uma vela, tomar um chá quente, ouvir sua própria respiração. Isso prepara o cérebro para sair do modo de vigilância e entrar no modo de presença. Durante essa hora, observe seus impulsos. Eles virão. Vontade de checar notificações, abrir uma aba, buscar um som. Não lute contra. Apenas observe, anote se quiser e diga a si mesmo, isso também vai passar. No fim desses 14 dias, aumente para uma manhã inteira desconectada por semana. Depois, um dia inteiro por mês. E, se possível, um fim de semana por trimestre, para estar com você mesmo, longe do barulho do mundo. Esse não é um desafio de resistência, é um ritual de recalibração mental e emocional. É como ajustar o relógio interno para o tempo real da vida. Joe Dispenza ensina que o corpo viciado em emoção precisa de uma nova experiência para mudar. E essa experiência começa quando você para de se anestesiar e se permite sentir, mesmo que, no início, sinta apenas o desconforto de não se distrair. Mas depois, algo muda. Você volta a rir de verdade, volta a sentir prazer em pequenas coisas, volta a criar com inspiração, volta a dormir profundamente e acordar presente.
A sabedoria estoica também nos lembra: o homem verdadeiramente livre é aquele que aprendeu a dominar seus desejos. E no mundo atual, o maior desejo não é mais pela comida, mas pelo sexo ou pelo poder, mas por atenção constante. E a vitória espiritual da nossa geração será desapegar do vício de estar estimulado o tempo todo. O silêncio não é uma ausência. É uma presença tão profunda que tudo que é raso se dissolve nele. Você não precisa se afastar do mundo para viver em paz. Precisa apenas criar um espaço interno que não dependa do mundo para se manter em paz. Agora, feche os olhos mais uma vez e se pergunte com honestidade quem você seria sem o barulho. Quem você seria se pudesse ouvir com nitidez as escolhas que sua alma quer fazer, mas que não consegue mais expressar em meio às distrações diárias. E se o silêncio que você tem evitado for, na verdade, o caminho mais curto para a vida que você deseja? Se você sentiu que esse vídeo falou com você, não deixe de acompanhar os próximos episódios dessa série. Clica agora no link da descrição para acessar a playlist Clareza Mentale. Viver essa jornada completa de transformação silenciosa. E aproveite também para explorar outros vídeos do canal, todos feitos com o mesmo propósito: ajudar você a voltar para si mesmo com mais lucidez, propósito e leveza. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá, e que o silêncio esteja com você.